convidar o pastor Wilson para vir aqui à frente orar com o reverendo Toninho. Que o Senhor continue falando ao nosso coração pela sua bendita palavra. O pastor Toninho, eu chamo ele assim, já conheço ele há bastante tempo. É ministro da igreja presbiteriana na cidade de Contagem. Tem uma igreja lá bem grande. A igreja dele passa por uma história de milagre muito grande. Era apertada, pequena, e tinha do lado uma boate que fazia um barulho terrível, que cabia lá 4.500 pessoas assentadas. E o fato é que eles começaram a orar: Deus, tem misericórdia dessa boate, ela acaba com a gente, atrapalha o nosso trabalho aqui. Até o dia que Deus deu de presente aquele lugar para eles. Glória a Deus. Hoje tem uma igreja muito grande ali. E eu lembro que quando eu preguei lá a primeira vez, na época, logo que foi, vocês viveram era tudo cheio assim de sofá de onça, né? E eles continuam lá, mas tudo convertido agora, né? Graças a Deus. Meus irmãos, o pastor Antônio trouxe um livro. Nós fizemos um curso, 3 meses nesse livro. Um livro precioso. Ensina a viver o evangelho, a praticá-lo, a ser um evangelista, a ser alguém que aproveita as oportunidades. E ele trouxe alguns livros. Se você se interessar, nós temos alguém depois vendendo esse livro. Esse livro ele custa aí mais de R$30, e ele está vendendo para nós aqui a 20. Se você quiser, foi bênção na vida da nossa igreja. Vamos orar? Pai, nós colocamos a vida do teu servo, pastor Toninho, nas tuas mãos agora. E ele seja a boca do Senhor para nós, ó Deus, nessa data tão especial como igreja. Amém. Que o nosso coração saia daqui desafiado, Senhor, para tudo aquilo que nós temos a realizar nessa cidade, nessa região. Usa teu servo, continua guardando o seu ministério, sua caminhada, sua família. E muito obrigado, ó Deus, por sabermos que o Senhor já tem colocado no seu coração a palavra que certamente não voltará vazia. Graças te damos pela nossa igreja aqui, nesses anos de vida, que o Senhor continue nos desafiando para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite, graça e a paz. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, Mateus 17, do verso 14 até o 21. Esse é o texto base da palavra de Deus no nosso coração nessa noite. Deus realmente colocou esse texto no meu coração para compartilhar. Mateus 17, 14 a 21. Nós podemos ler alternadamente, eu lerei os versos pares, os irmãos os ímpares, por favor, assim mesmo assentados. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Será que dá para a gente repetir o 21, bem forte? Todos nós mais uma vez. Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Vamos orar. Senhor,
Nós te damos graças por essa comemoração, mais um ano de vida, aniversário da igreja, por esse culto prestado a Ti, pelos louvores, pelas famílias aqui representadas. Agora que vamos expor Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor, perdoa o nosso pecado, guarda o nosso coração, fala conosco, manifesta Teu poder, a Tua glória, o Teu amor, Senhor Deus, Tua presença, cerca esse lugar, Deus, repreende o inimigo, repreende toda força contrária, todo qualquer impedimento, cansaço, vontade de sair, tomar água, conversar, todo pensamento contrário, no nome de Jesus, faz cair por terra tudo que não é Teu, Senhor, fala comigo, fala conosco, fala através da minha vida, meu Deus, no nome do Senhor, que Tua palavra possa fluir com graça, com autoridade, unção, humildade, dependência do Senhor, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Meus queridos, nós passamos por grandes lutas aqui na terra. O próprio Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ao mesmo tempo Ele falou para que tenhamos bom ânimo. E nós passamos lutas na área financeira, na área espiritual, na área profissional, da saúde, relacionamentos, enfim, enfrentamos muitas adversidades, tempestades, mas eu creio, irmãos, que uma das maiores lutas que a gente enfrenta, sem dúvida nenhuma, é dentro de casa. E uma das maiores lutas que nós enfrentamos são com os nossos filhos. E nós estamos aqui, meus irmãos, eu creio que nossos filhos são os maiores tesouros, os maiores desafios que nós temos. E de repente você fala assim, mas pastor, eu não tenho nem filho, como é que eu vou ouvir essa palavra? Querido, essa mensagem aqui é Deus nos ensinando libertação de uma grande crise. E, a meu ver, aqui nesse texto, a grande crise de um pai que o seu filho estava possesso de um demônio. E nós vimos aqui a luta que ele enfrentava com o seu filho dentro de casa. Ele sofreu amargamente. E eu creio que aqueles que têm filhos sabem que é o maior tesouro que a gente tem. Não tem nada incomparável com o filho, nada se compara a um filho, herança do Senhor, a maior bênção, né? É bom ter uma esposa, a família é maravilhosa, claro, os filhos são especiais. Se você observar, quem perde mãe e pai, ele é órfão, né? Quem perde esposa é viúvo, mas quem perde filho, a tragédia é tão grande que nem nome tem, né? E o contexto desse texto, da luta que um pai enfrentava com o filho, Jesus tinha levado os seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, para o Monte da Transfiguração. Esse é o contexto, para manifestar a eles. Jesus se manifestou aos seus discípulos no monte para conceder-lhes ali poder e encorajamento, para que quando eles descessem do monte, eles tivessem vitória também. Então, e nós vimos aqui que os discípulos, quando desceram do monte da Transfiguração, eles enfrentaram um grande problema na vida de um pai, que Satanás tinha atacado o seu filho, né? E eu creio que um dos alvos principais do diabo é o seu filho, porque se ele acertar seu filho, se ele acabar com a sua família, você vai perder tudo na sua vida, né? E o texto fala da situação daquele menino, o filho daquele homem, como que ele estava, de acordo com o texto que nós lemos. A palavra de Deus diz que esse texto de Mateus, capítulo 17, é o mesmo contexto de Marcos 9:30 e Lucas 9. Aí você analisa os textos, né, correspondentes ao mesmo texto aqui, segundo Marcos e Lucas e Mateus, os evangelhos sinópticos, né, visto no mesmo perfil, na mesma ótica. A gente observa que Marcos 9:17 fala que aquele menino, ele tinha um espírito mudo. E a palavra de Deus fala que era um espírito maligno que se apoderava dele, e ele gritava, ele era mudo, mas na hora que o diabo se apossava dele, ele gritava, e a palavra de Deus, Lucas 9:39, fala que dificilmente o espírito o deixava. Um espírito mudo. Meus irmãos, quantos pais hoje que não têm relacionamento nenhum com os filhos? Parece que tem um espírito mudo dentro de casa, né? Falta diálogo, falta oração, comunicação, tempo, né?
e aquele filho tem amigos fora de casa, mas dentro de casa não tem relacionamento nenhum. Não há amizade entre os pais e os filhos. E a palavra é clara, Lucas 9:39, Marcos 9:17, fala que ele tinha ali um espírito mudo. Não havia nenhum tipo de relacionamento com o pai, nenhum diálogo. O diabo tinha colocado o silêncio total na vida daquele rapaz. E a palavra de Deus fala que ele não era apenas um espírito mudo. A Bíblia diz lá em Marcos 9:18, que aquele espírito o lançava por terra e o deixava prostrado. Agora você imagina você ver seu filho com um espírito mudo, um espírito maligno possuindo ele, e o prostrando em terra. E quantos filhos hoje estão em casa prostrados, deprimidos, derrotados na vida profissional, familiar, sentimental e principalmente na vida espiritual? Estão prostrados, desanimados, deprimidos com a vida, completamente destruídos, né? Infelizmente, eu conheço alguns pastores que têm filhos prostrados. Filhos, parece que tem um espírito mudo, ele não conversa, não tem diálogo, ele não é vitorioso dentro de casa. Queridos, a maior vitória é dentro de casa. A vitória não é da igreja. Deus me livre de ser vitorioso na igreja só. Eu quero ser vitorioso dentro de casa. Falei, Jesus, eu quero ser bênção para o Senhor, para mim, para minha família, para meus filhos. Eu não posso perder meus filhos, são os meus maiores discípulos, as minhas ovelhas mais importantes que eu tenho. Eu tenho 3 adolescentes. Um está fazendo 19, não mais velho, não, 19. Eu tenho uma moça de 17 e outro de 16. Deixei de viajar por causa deles, para cuidar deles no final de semana, para acompanhá-los, para discipular, para estar perto, para que nenhum espírito mudo pegue cada um deles, para que não fiquem prostrados na vida, nos estudos, ou prostrados, desanimados, deprimidos, vivendo o pesadelo de ter um pai pastor e longe da bênção de Deus. Então aquele rapaz estava assim, espírito mudo, prostrado, e Marcos capítulo 9:18, o pai fala com Jesus, e ele está definhando. Meu filho está definhando. A palavra definhar significa murchar. Murchar aos poucos até secar completamente. E a palavra de Deus fala, queridos, que aquele filho estava assim há muito tempo. Mateus 17:15. O Senhor perguntou, quanto tempo? Falou, desde a infância. Esse menino sofre desde a infância. Na verdade, ele já nasceu e já foi assim, atacado pelo inimigo, né? Definhando ao sofrimento. Aquele menino possesso por demônios que o torturava muitas vezes. O pai sofria muito mais do que o filho naquela situação. Uma certa vez eu estava pregando o Evangelho em São Paulo, falando da importância de nós termos uma família abençoada, de nós termos um lar que seja um lugar de descanso, de alegria, de paz, de comunicação, de amor, perdão. E falei da alegria que a gente tem uma esposa, filhos, o culto doméstico, poder estar com Deus ali dentro de casa. A nossa casa, eu creio que Deus quer que seja um paraíso mesmo, um lugar de qualidade de vida em todos os aspectos. E eu notei que aquele homem, aquele presbítero, ele chorava muito no culto, ele chorou assim, copiosamente. E eu pensei assim, acho que Deus está tocando muito o coração dele, está quebrantado diante de Deus, e Deus está abençoando aquele homem. Só que eu estava enganado. Ele me procurou no final do culto e falou o seguinte, pastor, quando você começou a pregar e falar da questão da família, de sermos vitoriosos dentro de casa, eu lembro que meu filho, ele começou a mexer com droga, eu expulsei ele de casa, ele tornou-se mendigo na rua. Meu filho é mendigo hoje, pastor. Ele começou a chorar. Eu perdi meu filho, eu expulsei dentro de casa. Eu mandei para fora, para a rua. Fiquei tão irado, porque ele consumia droga, vendia tudo que tinha dentro de casa. Eu desisti do meu filho, e ele está definhando. E eu faço tudo para querer encontrar e não sei onde ele anda mais, porque ele, cada hora ele está num lugar. Mora na rua, mora nas rodoviárias, nas praças. Ele se tornou mendigo. Você imagina um presbítero ter um filho mendigo.
Imagina um pastor ter um filho desviado, um filho separado, um filho completamente fora da bênção, drogado. Conheci um pastor em Belo Horizonte que o filho dele estava na igreja e falava assim: meu pai é um péssimo pai, ele está pregando para vocês aí, eu sou drogado, ele nunca cuidou de mim, ele nunca me abençoou. E gritava na igreja assim. E agora veja esse homem com o filho possesso por espírito imundo, prostrado, definhando. E a palavra de Deus fala que ele também, além de estar definhando, o texto diz que ele era tratado com brutalidade. Marcos 9 fala assim, o diabo age com ele com muita violência. Ele fica prostrado violentamente, ele é julgado. O diabo não empurrava assim devagarzinho, nem encostava nele. A palavra de Deus fala que ele era tratado com total brutalidade. Meus irmãos, eu também já conhecia, eu estou falando de coisas que eu já vi na vida, não coisas que eu ouvi contar por aí. Conheci um presbítero também, que morreu de desgosto, porque o filho dele se tornou homossexual, um travesti, e começou a ficar nas praças, se vendendo o corpo, e esse presbítero, ele morreu. Ele viu o seu filho tratado com brutalidade na rua, apanhando, chegando em casa todo arrebentado. E ele morreu também, ele definhou. Ele não aguentou de tanto desgosto. Queridos, quando eu vim para cá, eu peço a Deus para não sair da minha cidade, para passear, para não ir em lugar nenhum que Deus não queira me levar. E se eu estou aqui porque Deus tem um propósito. E eu sei que você não veio brincar também, nem eu, vim aqui trazer a palavra, e essa palavra que Deus tem para nós aqui, a libertação dos nossos filhos, o cuidado com a nossa casa, porque é alvo do inimigo, e você observa que esse inimigo pegou para valer, e a palavra de Deus diz, Marcos 9, verso 21, perguntou Jesus, há quanto tempo esse menino sofre? Há quanto tempo? Desde a infância, desde a infância. Eu tive uma experiência com meu filho primogênito, quando nasceu, ele tinha 1 ano de idade, 1 ano e pouco, 1 ano e meio. E eu me lembro, uma vez, estava na sala e tal, o som muito alto, eu fui, desliguei o som, e falei, eu não quero que ligue o som. Ele foi e ligou o som. Eu falei, eu não quero que ligue o som, desliga o som. Eu desligava, ele ligava. Queridos, isso foi umas 5, 6 vezes. Eu comecei a observar, esse menino tem 1 ano e meio. Ele não me obedece. Eu falei para desligar, ele ligava. Eu desligava, ele ligava. Eu falei, para, não desliga não e tal. Ele ligava. E começou a debater, a confrontar comigo. Eu dei uns tapas nele em nome de Jesus, umas varadas boas. Porque se você disciplinar seu filho, disciplina é bênção, irmão. Seu filho tem que saber que ele tem limite. Tem pai que é um palhaço, né? Panaca, né? Não cuida, gracinha, o filho desobedece. Aí eu vi que a questão dele não era só uma varada, não era só um tapinha, e ele continuou, mesmo apanhando, mesmo tomando varada, mesmo tomando uma surrazinha, né, na faixa dele de 1 ano e meio. Sabe o que eu fiz? Falei, não, isso não é normal não. Peguei meu filho, abracei e falei, em nome de Jesus, Deus, esse menino foi consagrado ao Senhor desde o ventre, repreende qualquer força contrária contra ele agora, Deus, em nome de Jesus, eu não aceito isso na minha família, isso é maldição, isso não é normal, uma criança de 1 ano e meio, que não obedece, que se rebela, que me enfrenta, em nome de Jesus, Deus tem misericórdia, clamei, chorei com ele, e abracei, e desliguei o som, e falei, não liga o som. Ele não ligou, não ligou. Graças a Deus por isso. Uma filha, ela tinha pavores noturnos. Uma vez de madrugada, ela levantava apavorada e dizia, papai, eu estou com pesadelos terríveis, eu não quero nem dormir. Naquela noite, a minha esposa, vamos clamar pela Rebeca, vamos clamar, isso não é de Deus. Pediu ao Senhor proteção, pediu ao Senhor paz, sossego nessa casa, nesse quarto, nesse leito, nessa noite. E graças a Deus, nunca mais teve pesadelo, nunca mais acordou apavorada gritando. Oração, clamor. O meu mais novo, o caçula, uma certa vez, aconteceu algo inédito também. A minha esposa tirou a sandália, uma sandália muito bonita, deixou assim no cantinho.
Ele tinha 3 anos de idade. Ele foi, subiu na sandália da minha esposa e começou a fazer aqueles gestozinhos. Sabe como é que é? Olhou para minha esposa e falou assim: mamãe, como que eu estou? Mamãe, como que eu estou em cima dessa sandália? Como que eu estou? O que você está achando disso? A minha esposa olhou para ele e falou assim: você é um homem de Deus, você é cheio do Espírito Santo, você é um varão, você é macho, você é de Deus. E começou a ministrar em cima dele: você é homem de Deus, ungido, separado, você é homem de Deus. Ele foi murchando, desceu, nunca mais subiu em sandália. Eu já vi pais que queriam ter filha, e nasce um menino, taca a boneca nele, vai dançar balé, vai não sei o quê, e acha engraçadinho. Todo trejeito de gay, de homossexual, meu filho é diferente. A pessoa não tem discernimento de espírito, a pessoa não zela. Queridos, você acha que o inimigo, ele vai deixar barato a sua família? A maior preciosidade que você tem, a coisa mais preciosa do mundo é a casa, é o filho. Você observa Naamã, ele era usado para destruir os inimigos sírios, mas leproso dentro de casa, ele não tinha valor nenhum. Leproso dentro de casa, derrotado dentro de casa, fora de casa famoso, vitorioso, mas dentro de casa um derrotado, um envergonhado, leproso, não podia abraçar os filhos, não podia abraçar a esposa. O que adianta ser herói fora de casa? O que adianta ser bom aqui na igreja? Todo mundo te aplaudir. Que irmão abençoado. Eu quero ser abençoado para minha esposa, para o meu filho, diante do Senhor, diante de mim. E na igreja também. Mas a maior vitória é dentro de casa. A melhor ovelha, a ovelha mais importante da minha vida é meu filho. Quero vê-lo diante do Senhor, cumprindo a vontade de Deus, estando no centro da vontade de Deus. E aquele rapaz, ele sofria há muitos anos, desde a infância. Eu não sei porque eu estou pregando, eu creio que Deus tem pessoas aqui, que Deus quer abençoar seu filho, Deus quer abençoar sua casa, Deus quer trazer libertação nessa noite, em nome de Jesus, dentro da sua família, meu querido, dentro do seu lar, no seu casamento. Essa igreja, dentro da sua casa, tem que ser curada, ser liberta em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus diz também, querido, que no verso Marcos 9, 22, fala assim: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Aquele homem falou: Jesus, esse demônio, quando se aposta dele, joga na água e joga no fogo, para matar, lentamente, matando aos poucos, torturando. É isso que o diabo quer fazer, ele quer matar seu filho, matar sua esposa, matar seu marido, ele quer acabar com sua família, querido. É isso que a palavra de Deus diz: veio para matar, roubar e destruir. Agora eu quero dizer uma coisa, irmãos. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Como estava aquele rapaz? Possesso, prostrado, definhando, maltratado, há muitos anos, desde a sua infância, morrendo lentamente. Agora eu quero dizer o seguinte. Olha o verso 16. Apresentei-o aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Aí disseram a Jesus: esse rapaz aqui, ele foi apresentado aos seus discípulos. Os seus discípulos não puderam curá-lo. Queridos, os discípulos de Jesus já tinham expulsado o demônio, já tinham curado os enfermos, eles já tinham feito muitas coisas, mas aquele demônio eles não conseguiam expulsar. Aí no verso 21, Jesus falou assim: esta casta de demônio, ela não sai, senão por jejum e oração. E Jesus ensina aqui esta casta. Existe uma casta de demônio diferente. Existe uma hierarquia. Existem poderes maiores do que os outros. Existem algumas castas que elas agarram mesmo, e elas não saem de qualquer maneira. Vocês já observaram que quando a gente converte, para de fumar, beber, julgar, a gente para com tudo, mas de repente tem algumas coisas que são mais difíceis de sermos libertos. Tem coisas que parece que agarra com mais força. Aí você ora, e aquilo vai passando anos e anos, e você fala: poxa vida, muitas coisas Deus me libertou, mas tem essa casta aqui, que puxa vida, eu não consigo me libertar.
E nessa noite, Jesus quer que você saiba ficar livre, liberto de casta de demônios superiores, de demônios que infelizmente algumas coisas devem existir na sua vida, alguma casta, ou seu filho, sua mulher, ou você mesmo, ou sua vida espiritual, física, financeira, relacionamento, perturbação, depressão, angústia, aflição, tristeza. Alguma coisa tem tentado te afligir. E o Senhor Jesus falou, vocês não conseguiram, os discípulos não conseguiram. Você imagina, uma casta poderosa, porque os discípulos andavam com Deus. Eles conheciam Jesus. E às vezes, eu sei que tem muita gente aqui que anda com Jesus, é discípulo do Senhor, mas tem coisas que você não está conseguindo se libertar, meu querido. E nessa noite, Jesus, Ele quer nos ensinar a ficar liberto dessa casta, amém? Ser curado, em nome, acabar com essa tristeza sem causa, vontade de morrer. E crente é um suicídio gospel, né? Quando o crente quer suicidar, ele fala, Jesus, volta logo. Já viu assim? Jesus, volta depressa. Ele está querendo morrer. É uma forma sutil, gospel, espiritual de suicídio, né? Mas, querido, Jesus, Ele quer que você saiba de uma coisa. Esse é o segundo ponto. Essa casta não sai de qualquer jeito. Primeiro, essa casta, ela não sai por certas pessoas. Tem gente que não consegue expulsar essa casta. Aqueles discípulos, eles não conseguiam expulsar a casta. Tem certos pastores também, sem vida com Deus, que não conseguem. Tem certos líderes, membros de igreja, que não foram convertidos e não conseguem expulsar. Esse tipo de casta não sai no grito, não sai com mentira, não sai com indiferença espiritual, não sai, meu irmão, não obedece certas ordens de pessoas sem poder e autoridade. Vocês lembram lá em Atos, quando aqueles homens queriam expulsar um endemoniado, né? Havia um endemoniado lá, eles falaram assim, eu expulso vocês em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E os demônios responderam, nós conhecemos Jesus e bem sabemos quem é Paulo, e vós quem sois? E apanharam dos capetas, ficaram nus. Já imaginou que eles vão saindo pelado, correndo? O que foi? O diabo, o capeta me pegou, me tirou minha roupa, ainda olha a gente. Queridos, essa casta de demônio não sai de qualquer jeito. De certas pessoas, não adianta, tem certas pessoas que não conseguem expulsar essa casta. Essa casta não sai com religiosidade, ela não sai com legalismo, formalismo, liberalismo, conformismo, ritualismo, ela não sai com aparência. Eu vou com a minha toga lá, eu vou com a minha Bíblia debaixo do braço, eu vou lá na... Querido, ela não sai em certas reuniões mortas, não sai. Eu lembro uma vez que eu fui expulsar um demônio de uma mulher cheia de pomba-gira, e hoje eu acho que é o capeta que mais atua hoje, né, irmão? Sensualidade hoje. Quando eu fui expulsar um demônio daquela mulher, levou uma cobra lá, e eu chamei um rapaz para me ajudar. Falei, rapaz, me ajuda aqui a expulsar esse bicho. Vamos orar. Aí quando aquele rapaz chegou perto da mulher, a mulher endemoniada olhou para ele e falou, sai daqui, seu tarado, eu te conheço, seu sem vergonha. Aí o rapaz falou, pastor, dá licença. Eu falei, rapaz, o diabo é mentiroso. Ele é acusador. Eu falei, mas esse aí não é muito, não. Esse aí parece que ele conhece. E o rapaz não voltou. Queridos, e ele tinha uma panca de religiosidade, ele era um líder, um rapaz famoso lá, então você acha que o cara, se ele for presbítero, pastor, seminarista, não é com esse tipo, irmão, tem que pastor que nem crente é. Tem gente assim que não consegue nada. Então o diabo não sai com religiosidade apenas, ele não sai de qualquer jeito, ele não sai com dinheiro. Dá uma oferta aqui, dá não sei o quê, dá tanto que não sai com dinheiro. Ele não sai com a sexta-feira forte, o óleo ungido, Monte Carmelo, presença da arca poderosa, caneta ungida, fronha milagrosa, Rio Jordão, pedaço da cruz de Cristo, da terra de Israel, gruta milagrosa, lenço poderoso, água benta, corrente, noite dos milagres. O diabo não sai com esse negócio, não, irmão. Passa debaixo da gruta milagrosa, o sal grosso, alho empimentado, óleo do sei o quê, não sei de onde.
Então, essas castas que Jesus está falando aqui, queridos, não saem de qualquer jeito. Infelizmente, tem muita gente hoje na igreja enfrentando essa casta, e ele está oprimido e precisa de uma libertação. No caso daquele homem, havia ali a necessidade da libertação do filho dele. Quem sabe é o seu caso? Ah, não é meu filho, é minha esposa, é meu marido. Ou então você mesmo, meu irmão. Precisa de libertação em algumas áreas da sua vida, seu pensamento, seu comportamento, seu coração longe de Deus, vida dupla, não sei como é que você está. Então, querido, em terceiro lugar, existe um poder à sua disposição para libertar, para acabar com essa casta, para vencer essa casta. O que a palavra de Deus ensina? O que devemos fazer para que essa casta saia em nome de Jesus, amém? Então, a primeira coisa, a situação do filho daquele homem, era a pior possível. Segundo, é que não sai de qualquer jeito, mas há um jeito que sai. E como é que Jesus ensina para a gente a expulsar essa casta, a repreender essa casta? Queridos, essa questão de pai e filho, eu já vi uma situação lá em Belo Horizonte, um pastor, que um filho matou o outro, num churrasco. Dá para imaginar um pastor perder ele perdeu 2 filhos, porque o que matou e o que morreu. No churrasco lá, e briga de cá, briga de lá, e geralmente o mais novo é mais nervoso, porque o mais velho é mais forte, né? Dá uns pestelecos lá, e o mais novo chegou, e pegou e tal, e fez assim no coração. Acabou a festa na hora, meu irmão. O pastor ficou apavorado. Numa festa de churrasco, o diabo mata os 2 filhos dele. Coisas reais, coisas que a gente vê e observa. Filhos que os pais, aliás, os filhos, né, que estão completamente desviados, você não consegue, leva na igreja até 15 anos, depois acabou, não vai mais. É que é balada, está fora, o filho está fora da igreja. Há uma casta em cima dele. Mas o que devemos fazer, irmãos? Algumas coisas simples que Jesus ensina. Primeiro, está lá em Marcos 9:19. 9:19. Quando Jesus viu que os discípulos não podiam expulsar aquele demônio, sabe o que Jesus falou? Ó geração incrédula, trazei-mo, traga esse menino para mim. Jesus está dizendo o seguinte: leva seu filho para Jesus. Leva seu filho para Jesus. Não é levar só para a igreja, para a religião, não, para a reunião morta, não. Leva seu filho a uma conversão para Jesus. Leva seu filho a conhecer Jesus, o poder de Jesus, a doçura de Jesus, a graça de Jesus. Conhecer a pessoa de Jesus e ter uma experiência com Deus. Leva seu filho a ter uma experiência, uma conversão e mudar de vida. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Eu lembro quando os meus filhos nasceram, a minha esposa, lá em casa, graças a Deus, culto doméstico todo dia, fazemos o culto, devocional, oração, e não apenas a oração em grupo, ensinamos que eles têm que ter um devocional pessoal, ler a palavra, orar, buscar Deus, clamar ao Senhor, conhecer o Senhor. E eu lembro uma vez, a minha esposa expondo o plano da salvação para o meu filho novinho. Meus filhos foram batizados com 9 dias, 11 dias, depois a profissão de fé foi rápido, 7, 8 anos, porque a gente começou a pregar para eles o plano da salvação, o que é a cruz, o que Jesus fez, o sangue derramado, a justificação, a regeneração, glorificação, arrependimento, fé salvadora, e que você precisa entregar sua vida para Jesus, crer que Ele morreu na cruz, ressuscitou, voltará, e Ele pode mudar a sua vida. E nós pregávamos para os nossos filhos sempre: vocês precisam nascer de novo. Pai, o que é nascer de novo? Mudar de vida, se arrepender, crer, confessar pecado, abandonar pecado, mudar de comportamento, pensamento, arrependimento, fé salvadora. Mas o que é fé salvadora? É entregar e confiar somente em Cristo para a salvação. Confia em Jesus. Eu lembro uma vez que minha esposa, falando para os meus filhos sobre a fé salvadora, a conversão, que eles precisavam se converter, se arrepender, crer, se entregar e receber pela fé, pela graça, mediante a fé. Aí, uma certa feita lá, meu filho estava assim: mamãe, eu aceito Jesus. Eu aceito de coração, entrego a minha vida a Jesus. Eu me arrependo
eu creio e eu quero ser crente de verdade. Eu entendi o plano, eu quero esse plano, eu me entrego a Ele. Querido, leva o seu filho para Jesus, leva a conhecer a beleza do Evangelho de Cristo, não a religiosidade, porque você tem que ensinar a criança no caminho que deve seguir, quando crescer jamais vai se desviar dele. Dê exemplo, porque ele vai seguir seus passos. Se você for um pai morto, ele vai ser um filho morto. Se você for um homem de oração, ele vai ser de oração. Se você for um igrejeiro, domingueiro, frio, indiferente, telespectador da fé, seu filho vai ser pior do que você. Queridos, fala que o caju, a fruta cai do pé, né? Isso não tem jeito. Se você é uma bênção, seu filho vai ser uma bênção. Se você é morto, ele vai ser um mortinho, meu querido. Vai ser um defuntinho na fé, um zumbizinho religioso. E se você não levar seu filho a uma experiência com Jesus, você não consegue trazê-lo à igreja mais. Depois de 13, 14, 15, 18, acabou, não vem. Porque a religião não sustenta ninguém. O que sustenta é a fé em Cristo, é a nossa conversão a Ele. Amar o Senhor, saber quem Ele é, que Ele é tudo para nós, amar a Deus, conhecer o amor dEle, a graça, a misericórdia, e orar por Ele. É isso a minha luta, meus irmãos. Estou falando sobre filho, tem 3 adolescentes, acha que é fácil? Viajava para tudo quanto é lado. Agora eu venho segunda-feira, porque estão tranquilinhos lá. Mas sexta e sábado, meus irmãos, estou na cola. Onde você vai, com quem você vai, que hora que vai chegar e tal. E todos 3 envolvidos na igreja, tem ministério, as amizades da igreja estão lá. Todos 3 estão no louvor, na adoração, grupo de crescimento. E eu, Senhor, envolvo meus filhos na igreja, Senhor. Que eles possam amar a igreja, que eles possam amar o Senhor, que eles possam se relacionar com o povo de lá. Em nome de Jesus, Senhor. Mas um preço está sendo pago, irmãos. Estou deixando muita coisa por causa deles. Estão levando a Jesus, leva seu filho para Jesus, leva seu marido, a sua esposa, leva sua casa para Jesus. É o que o Senhor falou, traga a mim, traga esse menino para mim. Jesus está dizendo aqui, traga seu filho para mim, e ele vai me conhecer, ele vai saber quem eu sou, o que eu posso fazer. Eu sou o Deus poderoso, onisciente, onipresente, Deus eterno, Deus todo-poderoso, soberano, aquele que é o Senhor do impossível. Então, quer dizer que você tem que levar seu filho para Jesus, para ele converter e ter uma experiência com Deus o mais cedo possível, amém? Amém? Não é simplesmente levar e terceirizar para o pastor cuidar dele. Aí, pastor, meu filho está aí, ó, meu filho. Você não terceiriza filho, não, irmão, você cuida dele, amém? Amém? Então, cuida do seu filho. Segunda coisa, olha o Marcos 9, 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Ele orou quebrantado, ele chorou pelo filho dele. Chore pelo seu filho, ame o seu filho, não desista nunca do seu filho. Lute por ele, pague o preço por ele, clame por ele. Não perca a sua sensibilidade. Tem pais hoje que não choram mais pelo filho. Perdeu a sensibilidade, parece que o diabo fez um tratamento de canal, arrancou o nervo do coração, a pessoa está insensível. Meu filho está na droga assim, mas ele volta. Aí ele é homossexual, mas tudo bem, está longe dele. Mas ele tem tudo, só não tem Jesus, como se Jesus não fosse nada, né? Meu filho ele é um cara excepcional, ele passa em todas as faculdades, ele é um rapaz, mas não tem Jesus, ele está no inferno, meu querido. Seu filho não tem nada. A palavra de Deus diz que quem tem Jesus tem tudo. A palavra dos 1 João 5,12. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. E a minha oração é o seguinte: Deus, me livra de ter um filho incrédulo, de ter um filho longe da igreja, que não conheça Jesus, que não tem o prazer de ir na tua casa, que não sabe te adorar e não sabe quem o Senhor é. Deus, me livra de ser uma família incrédula. Me livra de ter um filho perturbado, mudo, que definha, que sofre. Nós temos que lutar pelos nossos filhos. Teve um senhor que falou que amanhã vai ter reunião dos homens. Cuide dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Cuide dos seus filhos. Então, levar para Jesus e ter quebrantamento com lágrimas. Clamar com quebrantamento, oração com lágrimas. É amor, queridos. Você já orou pelo seu filho? Você já chorou por alguém que você ama? Quando você ama alguém, você chora mesmo. Amém?
Você não fala, Deus abençoa meu filho, abençoa. Você fala, Deus tem misericórdia. É igual Jacó no vale de Jaboque. Deus, eu não te deixarei, enquanto o Senhor não me abençoar. É esse tipo de oração. É uma batalha, é uma guerra, é uma luta, é uma oração que não para nunca. Conheci uma mulher também, a pastora conheceu muita mulher e muito filho desviado, hein? Porque eu tenho 27 anos de ministério já. Então a gente vê tudo, né? 70% dos aconselhamentos da igreja é família. Filho, esposa, casamento, é isso aí, irmão. Família. 70% do nosso tempo gasta com família, investe, né? Tinha uma mulher, o filho chegava em casa drogado, prostrado, e aquela mãe que tinha criado o filho na igreja, tinha consagrado o filho a Deus, e o filho chegava em casa, e a mãe dizia assim, você é um homem de Deus. E quem foi, mãe? Você é homem de Deus. Você é consagrado a Deus. Aquela mãe nunca amaldiçoou o filho. Nunca amaldiçoou. Querido, não amaldiçoa seu filho, não. Abençoa ele, encoraja ele. Praga dos infernos. Preguiçoso, sem vergonha. Não vai dar nada na vida. Cachorro. Malandro. Eu já vi pai fazer isso com o filho. Surrar o filho. Tratar com toda rispidez. Não ter diálogo nenhum, só nos, né? Chega para lá, seu peste, maldito o dia que você entrou nessa casa, teu desgraçado, moleque. Pais que amaldiçoam os filhos, seu feio, feioso, vai casar nunca, seu burro, não vai aprender nada, não passa vestibular nenhum, não precisa nem fazer Enem. Eu já vi pai fazer assim, até pior, chutar o filho. Esse menino, tem que apanhar mesmo, presta para nada. Mas essa mulher nunca amaldiçoou, apesar dele chegar tonto, embriagado, prostrado. Meu filho, você é homem de Deus, você é homem de Deus. Profetiza o seu filho, filho, você é homem de Deus. Querido, a minha esposa, ela é mais crente que eu, graças a Deus. Muitas vezes eu vejo a minha esposa de madrugada, indo nos quartos dos meus filhos, ajoelhando e abençoando os meninos. Aí eu não sou bobo nada, eu acordo assim e vou atrás. Vou perder a benção não, abençoar meus filhos dormindo, abençoar, beijar, abraçar, todo dia. Todos os dias, não tem um dia, só quando eu viajo, mas quando abraçar, beijar, orar, abençoar, meu filho, Deus te abençoe na escola, na igreja, que Deus abençoe a sua esposa, que um dia vai chegar aí, abençoe a sua área sentimental, profissional, ministerial, física, que Deus te livre de maldição, de pedofilia, de droga, de maldição, livre de acidente, de morte prematura, que Deus te livre do pecado, de qualquer laço do maligno, Deus te guarde de enfermidade, de qualquer coisa ruim, de qualquer acidente. Em nome de Jesus. Deus te dê um sono tranquilo, em paz, reparador. E quantas vezes a gente clama pelos filhos com lágrimas. A gente vê os nossos filhos fracos com Deus, não buscando a Deus assim com tanta intensidade como a gente quer. E a gente sabe que Jesus é o único caminho. A vida com Deus é a única que pode ser vivida. Não tem outro projeto melhor do que esse. Não tem como você subsistir nessa terra sem Jesus, sem uma vida cheia do Espírito, porque religiosidade não vale nada. Não vale nada. Ser religioso, eu creio que é pior do que ser ateu. Então você precisa, como o Senhor falou, enchei-vos do Espírito. Isso é mandamento, enchei-vos do Espírito. Deus manda a igreja andar cheia do Espírito. Então leva para Jesus, clama com lágrimas, ame a Ele, nunca desista dEle, nunca. Eu já vi pai que diz assim, eu desisti do meu filho. Aquele presbítero que eu falei, desistiu do filho, o filho virou mendigo de rua. Perdeu, acabou o menino, morreu amíngua no meio das estradas. Terceira coisa, meu irmão, além de levar para Jesus, para ele converter a Jesus, com quebrantamento, porque coração quebrantado, Deus não rejeita, amém? Deus habita num alto e sublime trono, mas um coração quebrantado é a habitação de Deus. Então, Senhor, tem compaixão de mim, da minha casa, em nome de Jesus.
não deixar nenhum para trás, amém? Não deixar ninguém para trás. Não, vai a família inteira, então não vai ninguém. É assim, em nome de Jesus. Outra coisa, humildade. Olha só o que aconteceu lá no verso 14. Aquele homem aproximou de Jesus e ajoelhou. Ele se humilhou, quebrantou, reconheceu que ele não podia fazer nada. Se Deus não agisse, o filho dele morria. Querido, quero dizer para você, creia de uma coisa, se Deus não operar, já era. Você não tem força para criar seus filhos, para sustentar o seu casamento, seu ministério. Se Deus não agir, tudo cai por terra. Então reconheça que Ele é Deus, que Ele pode, e que você é limitado. Se coloque diante de Deus, irmãos, quebrantamento, em oração e humildade. Reconhecer a sua necessidade e incapacidade de resolver a situação. Tem coisa que se Deus não agir, não tem jeito. Foi o que eu fiz com meu filho lá, meu filho com 1 ano e meio. Desliga, apanhou, bati, tudo, e ele continuou. Eu clamei, falei, Senhor, eu não consigo, eu já bati, já gritei, já falei, não adiantou nada. Se o Senhor não operar, eu estou perdido. Tem misericórdia desse menino, em nome de Jesus, visita ele agora, repreenda essa maldição, eu não quero isso na minha vida. Eu não quero criar filho para calamidade, para vergonha. Senhor, esse menino é consagrado desde o ventre. Na hora. Querido, clama, confiado em Deus, não na sua força. Ah, mas eu tenho PhD em pedagogia de criação de filho, doutorado. Capeta não sai com doutorado também não, irmãos? Não sou contra doutorado não, viu? Não adianta nada, o cara fala, vou fazer doutorado, vai expulsar demônio. Sai nada, irmão. Jesus ensina como é que sai demônio aqui, leva para Jesus. Clama com quebrantamento, humildade, a glória é de Deus, o poder é de Deus, a ação é de Deus. E creia, mesmo que você não tenha fé suficiente, porque Jesus falou assim, verso 24, 23, 24, capítulo 9 de Marcos, ao que respondeu Jesus, se podes, o pai falou assim, Jesus, se o senhor puder, faz alguma coisa. Ele falou, se podes, tudo é possível ao que crê. Ô meu filho, tudo é possível, eu sou o Deus do impossível, eu posso todas as coisas, eu sou o Senhor da glória, o Deus encarnado, Emanuel, o Messias, o Todo-Poderoso. Se você crê, tudo é possível ao que crê, nada vos será impossível. E ele falou assim com lágrimas, ó Deus, ajuda a minha falta de fé. Por que você não faz isso hoje, meu irmão? De repente a sua fé é pequena, mas Deus pode aumentá-la nessa noite. Senhor, ajuda a minha falta de fé, eu não creio que meu filho pode mudar, eu estou achando tão difícil meu casamento mudar, eu estou achando tão difícil meu ministério dar uma guinada, eu estou achando tão difícil essa enfermidade ir embora, eu estou achando tão difícil essa tristeza parar de me atacar de vez em quando aí, mas Jesus, me ajuda a crer que isso vai sair de mim, da minha casa, em nome de Jesus. Então, querido, de repente você entrou aqui com a fé pequena, mas o Senhor fala assim, queridos, nada, tudo é possível ao que crê. 9, no verso 20, nada vos será impossível, se você crer. O maior dom que, o maior presente de Deus para nós é a fé, né? Mas Ele pode aumentar a nossa fé hoje, amém? Quem sabe o seu problema é crítico, é difícil, uma casta, porque casta tem que ter fé, irmãos, não é uma pequena fé, é uma fé maior. Então Jesus está essa noite aqui para nos dar essa fé que vem dEle, amém? Amém? Ah, Jesus, aumenta a minha fé, porque o meu casamento já acabou. De repente tem casais aqui que moram, até você já mora em outra, um mora na sala, ou então outro quarto, né? Não sei. Para você já acabou. Ah, o filho não tem jeito, não tem retorno mais. O pai falou, Jesus, não tem mais como, não tem mais o que fazer. Tentei de tudo, seus discípulos não puderam, nem eles. A elite da fé aqui, não conseguiu, agora já era. Mas aumenta a minha fé, ajuda a minha fé. A minha pequenez da fé, a minha falta de fé. Jesus, essa noite, vai aumentar a sua fé em nome de Jesus, amém? Peça a Ele, não tem vergonha não. Jesus, na verdade, eu não creio que esse menino vai mudar não. Mas nessa noite, ajuda-me, aumenta, como diz a palavra, Senhor, ajuda-me na minha pequena fé, a falta de fé,
meu filho vai voltar, a minha esposa vai mudar, meu marido, minha casa vai ser uma outra casa, um outro lar, em nome de Jesus, meu ministério vai ser outro. A partir de hoje, essa casta, ela vai embora, ela vai ser expelida, mas ajuda-me, em nome de Jesus, a minha falta de fé. Aí no verso 15 falou, Senhor, compadece do meu filho. Aí Jesus deu a resposta maior de todas, essa casta não expele, a não ser por meio de oração e jejum. Oração e jejum é poder de Deus. Amém? Amém? Poder de Deus. É isso que Jesus está falando nesse texto. Essa casta não sai de qualquer maneira. Ah, mas com o poder de Deus sai. Com o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo sai. Ela não sai de qualquer jeito, com religiosidade, ritual, com mentira, grito, falsidade, indiferença. Não sai não. Mas com Jesus, com clamor, com quebrantamento e oração, jejum, o poder de Deus vai sair. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que houve a libertação, porque aconteceu isso aqui naquele tempo. E para terminar, queridos, quais foram os resultados? Esse texto aqui foi um texto que os resultados foram tremendos. Verso 18, Jesus repreendeu o diabo, a casta. Amém? Jesus hoje vai repreender essa casta. Você crê nisso? Jesus repreende essa casta. E eles clamaram, Jesus repreende. E ele repreendeu a casta. Segundo, e a casta saiu do menino. A casta saiu. Multidão de demônios. Não era um só, uma casta de demônios. Teve uma vez que Jesus expulsou, foi uma legião de demônios do Gadareno. 6.000 demônios, e o Senhor expulsou a todos. Aqui uma casta poderosíssima, e o Senhor os repreendeu, o Senhor os expulsou, e eles saíram. E no mesmo versículo, desde aquela hora, o menino foi curado, e a palavra de Deus fala que Jesus entregou o menino para o pai. Verso 42, quando se ia aproximando, o demônio atirou ao chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino, entregou para o pai. O menino curado. Jesus quer entregar seu filho curado para você, porque Ele sabe o quanto esse menino é importante para a sua vida, o quanto você chora por ele e entristece por causa dele. E o verso 43 fala como que terminou essa história. Todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Todos viram e perceberam que Jesus é Deus, Rei sobre toda a terra. Deus foi glorificado, o diabo derrotado, o filho recuperado, para a honra e glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos falar com Deus.